Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Lucielda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte e de costura e será do vestido que eu modelei no vídeo passado. Foi um vestido inspirado em um dos modelos da Chanel. Agora, se você quer comprar o molde dessa peça, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. E se você não viu o vídeo com a modelagem e quer também acompanhar esse passo a passo, terminando o vídeo aqui, procura aqui no canal e acompanha toda a modelagem dessa peça. Agora, tá querendo aí acompanhar o corte e a costura? Vem comigo, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, e aqui vamos para o corte de mais uma peça. Para fazer esse vestido, eu vou usar aqui esse tecido, que é um linho. Vou usar também aqui um retalho que vai servir para o forro, tá? É um tecido assim um pouco mais fino, específico mesmo para forro. Aqui eu tenho só 1,10 m e o meu molde é compatível com o tamanho M. Já vou iniciar aqui colocando o tecido na mesa. Posicionei aqui o tecido, aqui está dobrado, ó. Essa é a dobra do tecido e aqui do outro lado eu tenho as ourelas desse tecido. Colocar aqui, ó, certinho, já venho com os moldes. Vou posicionar primeiro a parte frente aqui da saia. Vou posicionar assim, certinho, o centro-frente da saia com a dobra do tecido. Vou colocar aqui os pezinhos e já venho fazendo o corte. Cortei aqui a saia frente, já venho aqui do lado, ó, e posiciono a parte costa da saia também. Posiciono assim, retinho no tecido, coloco aqui os pezinhos e venho cortando rente com a borda do molde. Cortei aqui a parte costa. Agora eu vou posicionar aqui também na dobra do tecido o centro-frente. Posiciono aqui certinho. E agora é só recortar. Cortei também essa parte. Vamos agora para a parte costa e as mangas. E aqui, gente, para cortar a parte da manga, eu precisei diminuir, precisei deixar a manga aqui um pouquinho mais curta, porque como o tecido era pouco, então acabou não dando com o comprimento da manga de 20 centímetros. Mas eu dobrei aqui, ó, diminuí um pouco para conseguir tirar aqui nessa parte que eu tenho as costas e a manga. Vou prender aqui com os pezinhos e fazer o corte. Cortei aqui a manga, agora eu vou cortar as duas lapelas. Só posicionar aqui 2 vezes e recortar. Cortei aqui as lapelas, todas as partes do tecido principal e agora vamos ao corte do forro. E aqui para o forro, o tecido está dobrado e eu vou dobrar também aqui essa margem de costura que eu deixei para a barra, porque o forro é sempre um pouco mais curto. Já posiciono aqui, ó, na dobra do tecido e venho fazendo o corte. Prontinho aqui o forro da saia frente. Vamos agora para o forro da saia costa. Já vou fazer o mesmo aqui com a parte costa, também dobrei a margem da barra, vou posicionar aqui e cortar. Dobrei aqui o tecido novamente e vou cortar o forrinho do colete frente.
Aqui para a parte frente, eu não preciso desse transpasse, pelo menos no forro, porque o abotoamento é só na parte externa. Então, eu já dobro aqui, ó, diminuindo essa parte. E vou posicionar o centro, frente, aqui também na dobra do tecido. Cortado aqui esse forrinho do colete frente, vamos agora para o colete costas. O tecido aqui continua dobrado, só posicionar aqui e cortar. E agora, para finalizar, eu vou cortar também um forrinho para a manga. O tecido aqui tá dobrado, vou posicionar aqui e fazer o corte. Cortei aqui o forrinho da manga, vou tirar aqui, diminuir um pouquinho, porque eu cortei com essa parte e o forro, ele sempre deve ser mais curto um pouquinho para não ficar voltando aqui a hora que a gente costurar. Então, vou diminuir aqui um pouquinho mais de 1 centímetro. Certinho aqui, o forrinho da manga. Cortei aqui todas as partes e agora vamos acompanhar a costura. E aqui para a costura, eu já iniciei fazendo a marcação da prega que vai ter aqui no centro frente. Marquei aqui com alfinetes a distância de 4 centímetros, que é exatamente o que eu vou usar para fazer esse abotoamento falso. E agora eu venho aqui passando a costura, inicio aqui pela cintura e vou finalizar lá no decote. Finalizando aqui, vou fazer agora uma marcação aqui no centro desse tecido. Faço a marcação aqui com um pique e vou passar uma costura, dividindo esse tecido aqui ao meio, alinhando bem certinho aqui a marcação com a costura que eu fiz dos 4 centímetros. Agora é só passar uma costurazinha aqui bem na bordinha, só para segurar aqui o formato da prega. Ficou assim, vou fazer isso mesmo aqui com a parte do decote, também fiz a marcação ao meio, vou dividir aqui o tecido e passar uma costura aqui na bordinha. Passando aqui a costura, só para fixar mesmo o tecido. E aí ficou dessa forma, ó, aqui depois eu vou passar ferro, formando aqui o abotoamento bem certinho. Aqui eu vou continuar fechando agora essas pences da parte frente. Só passando aqui a costura com a margem de 1 centímetro. E aqui no finalzinho eu vou costurando até finalizar em 0, para não ficar nenhum papo aqui, nenhum defeito nessa pence. Fiz aqui a outra da mesma forma. Aqui ficou assim, ó, certinho. Agora, continuando, eu vou aqui para a parte das costas. Aqui na parte costa, eu já marquei a pence, eu marquei de acordo com a pence lá do molde. E agora é só dobrar e passar a costura exatamente em cima da marcação que eu fiz. Finalizando aqui certinho, vou fazer esse mesmo processo aqui para o outro lado. Ficou aqui certinho. Repetir aqui a mesma coisa para o outro lado. Vou fazer também essas pregas aqui, essas pences, né? Aqui no forro, da mesma forma, também fiz a marcação. E agora é só costurar aqui em cima dessa linha que eu fiz de marcação. Faço isso aqui para os dois lados. Ficou assim, ó, certinho. Já repeti aqui também para o outro lado. E aqui eu também costurei as pences da parte frente, do forro da parte frente. Costurei aqui, ó, ficou certinho também. Eu já vou vir aqui para a parte do decote. Vou costurar agora o forro com a parte principal, colocando aqui direito com direito e passando uma costura.
Vou alinhar aqui, ó, bem certinho todo o decote e costurar com a margem de 1 centímetro. Vou passando aqui certinho, já finalizando aqui do outro lado. Ficou assim, eu preciso fazer aqui alguns cortezinhos, alguns piques, para soltar esse tecido e a hora que desvirar, não ficar repuxando o forro. Fiz aqui, ó, pique em todo o decote e agora eu vou passar a costura de pesponto rente. Essa costura de pesponto rente, ela fica aqui na bordinha, bem na parte do forro. Finalizando aqui, ficou assim, ó, tudo com o pespontozinho rente. Depois eu vou passar ferro para ficar assim pro lado interno da peça. Continuando, vou aqui para o decote das costas, vou fazer a mesma coisa. Vou costurar aqui o forro com a parte principal. E aqui é basicamente o mesmo processo que eu fiz lá no decote frente. Passo aqui a costura certinho com a margem de 1 centímetro. Vou fazer também alguns piques para soltar o tecido. E agora vou passar o pesponto rente. Passando aqui o pesponto rente, vai ficar assim, ó, igualzinho a parte frente. Eu vou repetir isso mesmo agora para o outro lado. Repetir aqui o mesmo processo do decote, tá certinho aqui. E agora eu já posso costurar os ombros. Vou abrir aqui, ó, certinho, para posicionar o tecido principal. Com o tecido principal, né, frente e costas, e forro com forro. Vou alinhar aqui bem certinho e passar a costura. É muito importante manter aqui esse encontro, ó, do tecido com o forro. É importante manter bem alinhado a costura para ficar com um acabamento legal, tanto na parte externa quanto também na parte interna. Passei aqui a costura, ficou certinho, ó. Vou repetir a mesma coisa aqui para o outro lado. Já repeti aqui a costura para o outro lado, né? A costura do ombro, ficou certinho também. E aqui eu já posso também fechar a lateral. Só colocando aqui direito com direito, e aí eu fecho separado a parte principal, do tecido principal, e depois eu fecho a parte do forro. Então, eu tô passando aqui com a margem de 1 centímetro. Faço o mesmo aqui com a parte do forro, alinhando bem o tecido, os dois tecidos, e passando a costura. Já finalizando aqui na cava, ficou assim. Agora eu vou repetir isso mesmo aqui para o outro lado. Já fiz a mesma coisa aqui. E aí ficou assim, ó, certinho aqui, costurada a parte de fora e o forro também, tudo aqui certinho. O outro lado aqui também, ó. Aqui eu preciso passar ferro certinho nessas partes que eu já costurei, mas antes eu já vou adiantar aqui a parte da manga. A manga eu vou alinhar aqui certinho com o forro e vou passar uma costura. Tô passando aqui a costura também com margem de 1 centímetro. Vou alinhando aqui certinho. E agora ficou assim, eu vou virar aqui e passar pesponto rente. O pesponto rente sempre fica em cima do forro, né? Fica na bordinha e bem em cima da parte do forro. Finalizando aqui esse pesponto rente, ficou assim. Vou repetir isso mesmo para o outro lado. Já repeti aqui, ó, a mesma coisa. Aqui eu tirei um pouquinho do forro, diminui mais ou menos 1 centímetro, para ficar com essa parte assim, ó. Para ficar com esse acabamento a hora que passar ferro e depois de costurado não ficar voltando. Então, eu já fiz isso aqui com as duas partes. Vou passar ferro em tudo isso. Já passei ferro, tá certinho aqui, ó, o abotoamento da parte do colete. Passei ferro aqui nas pences, nas laterais, né? Porque como vai ser embutido, forrado, melhor passar antes. Então, aqui já tá tudo certinho.
As mangas também, eu já passei ferro aqui fazendo o vinco da barra. Agora vou continuar aqui com a montagem da manga, fechando a lateral. Fechando dessa forma, ó. Tecido com tecido principal e o forro com o forro. Já venho aqui e vou costurando com a margem de 1 centímetro. Aqui também é muito importante deixar bem alinhado o encontro do tecido do vestido com o forro, né? Passei aqui. Agora eu vou desvirar. Essas costuras aqui, elas vão ficar abertas também. Ficou certinho, ó, o encontro aqui. Essas costuras vão ficar assim, ó, abertinhas. E aqui eu já vou dobrar para deixar a manga aqui com o tecido assim, bem alinhado, certinho, porque eu vou passar uma costura unindo aqui o forro com o tecido principal. É uma costura bem na bordinha, mas ela é importante porque ajuda aqui para quando for costurar a manga, lá na outra parte não ficar nada repuxando. Então eu vou passando aqui a costura só na bordinha mesmo, já finalizando aqui uma voltinha completa com essa costura. Ficou assim. Agora eu preciso passar também as costuras de embebimento aqui da cabeça da manga. Eu divido aqui mais ou menos ao meio, até um pouquinho antes do meio, e faço uma marcação com o pique. E agora é só costurar de uma marcação a outra. É como se a gente fosse fazer um franzido, né? Então a gente passa 2 costuras, mas na verdade não vai franzir, vai só ficar com um efeitozinho aqui na cabeça da manga para formar o encaixezinho do ombro. Passei aqui a primeira bem na bordinha, agora eu vou passar uma outra com a distância de meio centímetro, sempre de uma marcação aqui a outra. Passado aqui as costuras, eu vou separar aqui as linhas. Eu sempre puxo as linhas de baixo, que ficou pro lado da bobina. Só pegar aqui, ó, as duas e vou puxando e espalhando para não formar franzido. Sempre espalhando bem aqui e concentrando mais o efeito aqui, ó, na cabeça da manga, para ficar com o encaixezinho lá pro ombro. Ficou certinho, agora vamos costurar aqui no colete. Vou centralizar aqui a costura lateral da manga com a lateral do colete do vestido. Deixar assim certinho, vou colocar um alfinete. E agora eu vou pegar assim, ó, aqui por dentro. Vou puxar. E eu gosto sempre de fazer esse processo dessa forma, ó, a manga aqui por dentro da cava. Eu acho que facilita para costurar. Sempre confiro aqui, ó, para ver se encaixou tudo certinho, até porque se precisar de algum ajustezinho, é só fazer nas costurazinhas de embebimento. E aí eu venho passando a costura aqui, unindo a manga com a cava. Sempre costurando aqui tudo com a margem de 1 centímetro. Já estou chegando aqui no iniciozinho, né, na lateral onde eu iniciei. Vou retirar aqui, tirar o alfinete e vou mostrar aqui como ficou. Ficou dessa forma, ó, bem encaixadazinha aqui a manga. Agora eu vou passar aqui para a parte do forro, vamos embutir o forro nessa parte aqui da manga. Para embutir, eu inicio a costura sempre aqui, ó, pela lateral. E aí eu vou colocar o forro assim, certinho aqui com a costura lateral bem alinhada do forro e do tecido principal e venho passando uma costura. Vou encaixando sempre, alinhando bem esse tecido de forro aqui na cava e vou costurando em direção ao ombro. Venho passando aqui a costura, puxando assim um pouquinho para conseguir encaixando. Aqui é muito importante deixar bem alinhada a costura do ombro certinho, não pode ficar desalinhado, senão acaba ficando retorcido aqui o forro.
E aí eu vou costurando, chegando aqui já na costura do ombro. Ó, tá bem alinhadozinha. Vou parar, veja que aqui eu vou puxando um pouquinho mais o tecido que tá por dentro. Puxando aqui, ó, e passando a costura. Eu vou costurar um pouco aqui, um pouquinho depois do ombro, para facilitar esse fechamento depois. Então, eu passei aqui da costura do ombro uns 5 centímetros, mais ou menos. Aí eu já tiro aqui da máquina, vou desvirar aqui e vai estar assim, ó. Essa parte aqui já está toda embutida, parte da frente. E agora a gente precisa finalizar aqui, fechando essa parte que ainda está aberta. Uma parte aqui já está fechada, mas tem essa aqui aberta, que foi exatamente onde eu parei a costura. Agora eu venho aqui, puxo novamente para o avesso e só faço o complementozinho aqui da costura, ó. Inicio lá, um pouquinho abaixo do ombro, né? Que eu costurei, onde eu parei, e venho novamente costurando em direção à lateral. Então, aí dessa forma, fica tranquilo aqui para a gente fazer essa parte, né, de embutir o forro aqui da cava. Já chegando aqui na costura lateral, finalizo e vou desvirar novamente para mostrar aqui como ficou. Veja que agora vai estar assim, ó. Vai estar assim, tudo embutido aqui por fora. Aqui por fora não, gente, aqui por dentro, né, na verdade, ó. As costuras bem alinhadazinha, tudo embutido certinho, não tem nada repuxando. E agora eu preciso fazer esse mesmo processo para o outro lado. Já repeti lá para o outro lado o mesmo processo e aqui eu vou para a parte das lapelas. Já partindo aqui para a parte da saia, eu vou iniciar montando aqui as lapelas. Eu colei uma entretela de malha, tá? Para não ficar muito rígido. Colei uma entretelazinha de malha e venho aqui passando a costura, fechando, né? Unindo aqui as duas partes da lapela. Feito aqui essa costura, eu vou tirar um pouquinho do excesso desse tecido. Eu faço assim esses cortezinhos em formato de V, porque tira bem aqui o excesso e dá um acabamento legal. Ficou assim, ó. É mais aqui nos cantinhos arredondados. Fiz o mesmo aqui para o outro lado e agora eu vou desvirar. Aqui eu não vou passar pesponto, tá? Eu vou só passar ferro para formar o acabamento. Repetir aqui para outra, mesma coisa, e vou passar ferro somente, não vou passar pesponto. Mas antes de passar ferro, eu já vou vir aqui para a parte da saia e vou fechar as pences. Aqui eu tô com a parte costa, fiz a marcação também de acordo lá com a pence do molde. E aí é só fazer a dobra e costurar aqui em cima da marcação. Finalizo aqui, vou mostrar aqui como ficou, fica assim certinho. Vou fazer isso mesmo para o outro lado. Já fiz aqui, repeti a mesma costurazinha da pence para o outro lado. Fiz também aqui com o forro, da mesma forma, tá certinho aqui. E agora eu vou passar overlock nessas partes, vou passar ferro também aqui nas lapelas, para depois continuar aqui com essa montagem. E aqui eu já passei overlock, ó, passei ferro nas lapelas, passei um overlockzinho aqui na borda de cima e passei também o overlock aqui na parte frente e na parte costas da saia. Aqui eu fiz a marcação, ó, para posicionar a lapela. A marcação ficou assim, 5 centímetros de distância aqui do centro-frente. E de altura, aqui eu marquei 8 centímetros. Então, fiz essa marcação e já vou vir aqui para costurar essa lapela. Posicionar aqui certinho, exatamente na marcação que eu fiz. Talvez não dê para ver muito aí a marcação no vídeo, porque eu marquei com giz, mas as medidas certinho é exatamente essa que eu passei aí.
Posicionei aqui a lapela e venho passando a costura com a margenzinha aqui só do pé da máquina de meio centímetro. Finalizando aqui do outro lado. Ficou dessa forma, ó. Aqui eu também não vou passar pesponto, eu vou passar ferro assim, virando para baixo e colocar o botãozinho aqui no meio. Agora eu vou fazer isso mesmo aqui com a outra lapela aqui do outro lado, ó. Costurei da mesma forma, ficou certinho aqui e eu já vou vir aqui para o fechamento. Vou iniciar com essa costura aqui do centro-costa, vou deixar aqui um espaço mais ou menos de 12 centímetros, mas isso também tem muito a ver com o tamanho do zíper que você vai colocar. Eu deixei aqui 12 centímetros, mas se for preciso, eu fecho um pouquinho mais ou abro depois. Passei aqui a costura no centro-costa, deixando aqui o espaçozinho para o zíper. E já venho aqui para fechar as laterais, colocando assim, direito com direito, e passando aqui a costura com a margem de 1 centímetro. Só alinhando aqui os tecidos e costurando em direção à barra. Finalizando aqui na barra. Tá certinho aqui, ó, a lateral. Agora eu vou repetir isso mesmo aqui pro outro lado. E aqui eu já finalizei a costura do outro lado. Ficou aqui certinho. Agora eu vou para a parte do forro. Aqui é a mesma coisa. Costurar também aqui no centro-costa. Aqui no forro eu tô iniciando da barra em direção à cintura. Venho passando também com margem de 1 centímetro. E aqui para a abertura, eu preciso deixar um pouquinho maior que a abertura da parte de fora. Deixo aqui uns 2 centímetros, uns 2 a 3 centímetros maior essa aberturazinha do forro. Vou fechar aqui as laterais também do forro, só colocando aqui frente e costas e passando a costura. Vou alinhando aqui certinho, tudo com margem de 1 centímetro também. Já finalizando aqui na barra. Já fiz a mesma coisa aqui, pro outro lado também. E agora eu vou costurar aqui a parte da cintura, costurar o colete na cintura da saia. Passei overlock, ó, também aqui no centro, nesse centro-costa do colete. Vou alinhar agora bem certinho aqui e aí vou costurando. É muito importante esses encontros aqui da pence, da costura lateral, tudo isso tem que ficar bem alinhado. Eu vou passando aqui a costura, mas qualquer dificuldade eu recomendo que você coloque alfinetes para deixar tudo certinho. E aí eu vou só alinhando agora os dois tecidos e passando a costura até chegar lá do outro lado, tá? Mas você sempre pode usar os alfinetes, um alinhavo, tá? Isso aí tudo são coisas que facilitam. Aqui eu tô só alinhando mesmo os dois e passando a costura. Já chegando aqui, ó, na parte do centro, frente, e agora aqui na outra parte costa, finalizando. Mas é o mesmo processo, gente. Do início ao fim, você só tem que alinhar os tecidos, centralizar, né, as costuras e as pences e passar a costura. Ficou assim, ó, tudo certinho, bem alinhado. E agora eu preciso fazer isso mesmo, ó, tudo bem alinhadinho. Eu preciso agora fazer esse mesmo processo com o tecidinho do forro, com a parte do forro. Já venho aqui, ó, com a parte da saia e aqui a cintura do colete, fazer a mesma coisa. Vou iniciar aqui no centro-costa, vou alinhando também, centralizando aqui certinho, né, para bater tudo, pence e costura lateral, tudo certinho.
Vou alinhando e passando a costura. É o mesmo processo que eu já mostrei aqui da parte de fora do vestido. Já finalizando aqui no centro costa. Ficou assim, ó, certinho também. Tudo bem alinhadinho. Agora vamos para a parte do overlock. Eu vou passar o overlock aqui na parte interna também. Passei o overlock, ó, na parte principal e no forro, porque ele também desfia muito. Então eu passei esse acabamento. Agora vamos para a colocação do zíper. E aqui para essa peça eu vou usar um zíper comum de 50 centímetros. Quem preferir pode usar o zíper invisível também, que fica muito bom, mas aqui eu vou colocar esse comum. Vou iniciar alinhando aqui, ó, o cursor do zíper com o início do tecido principal do vestido e vou passar uma costura na bordinha desse zíper. Essa primeira costura é só para fixar ele aqui na posição certinha mesmo. Então, é uma costura simples, só na bordinha do zíper. Iniciei lá na parte de cima, ó, e já tô chegando aqui no finalzinho da abertura. Finalizei aqui essa primeira parte. Vou fazer uma marcação aqui no encontro da costura do colete com a costura da saia. Eu vou fazer aqui uma marcação para quando costurar o outro lado do zíper, o encontro aqui bater certinho. Porque a gente vai costurar, às vezes não marca, e aí fica mais difícil para você conseguir deixar aqui esse encontro da costura certinho com o outro lado. Aqui, ó, eu tô iniciando pela parte de baixo aqui, pelo finalzinho do zíper, tô alinhando certinho aqui o encontro da costura na marcação do zíper. E agora eu vou vir passando a costura aqui na bordinha, da mesma forma que eu fiz com o primeiro lado do zíper. Vou costurando aqui, alinhando bem aqui a marcação que eu fiz. E vou seguir costurando aqui em direção ao decote do vestido. Aqui também, ó, deixo bem alinhado, certinho, para não ficar com nenhuma diferença a hora que for passar o acabamento. Colocando aqui certinho, vou finalizando a costura aqui na bordinha do zíper. Finalizei. E aí ficou assim, ó, vou abrir aqui. Para passar outra costura, eu vou usar esse calcador, que é específico para zíper. E aqui eu já troquei o calcador, agora eu venho passando uma segunda costura mais próxima aqui aos dentinhos do zíper, para ficar com um melhor acabamento. Vou só posicionando aqui, ó, certinho, como já passei uma primeira costura, então ele já tá aqui na posição certinha, e eu agora só preciso vir passando essa segunda costura. Chegando aqui na parte da cintura, eu vou abrir um pouquinho mais o zíper e continuo aqui a minha costura até o finalzinho aqui do zíper. Sempre passando a costura da mesma forma, lá bem pertinho dos dentinhos do zíper. Finalizei aqui esse primeiro lado. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Eu inicio essa outra parte aqui de baixo para cima, para não precisar trocar aqui o calcador. Vou passar aqui o cursor para baixo e seguir aqui com a costura até a parte do decote, até o iniciozinho aqui, né, do decote. Finalizado aqui a costura, ficou assim, certinho, a costura bem próxima ao dentinho do zíper. Eu vou subir aqui para conferir se bateu aqui certinho, ó. Ficou certinho aqui a costura, tudo correto. Ele fica realmente assim à mostra, porque não é invisível, né? É zíper comum. Agora vamos para a parte do forro, vamos embutir o forro no zíper.
Vou virar aqui a peça para o avesso, ó. E aí, para embutir o zíper, eu vou fazer da seguinte forma. Pego aqui a parte do forro. Primeiro eu vou dobrar, ó, essa pontinha aqui do zíper, deixar bem rente com o decote. Dobro aqui o forro por cima, dessa forma, deixando bem justinho ali na parte do decote. E agora eu venho passando a costura. Você pode colocar alfinetes também nessa parte aqui, para facilitar. Eu vou passar aqui a costura com o mesmo calcador, venho passando aqui próximo à segunda costura que eu fiz do zíper. E aí eu vou seguindo aqui com essa costura até lá o finalzinho aqui do zíper. Essa parte aqui da cintura, ó, é muito importante deixar alinhado também a costura do forro com a costura do tecido principal. Só seguir aqui fazendo esse mesmo processo até o finalzinho aqui do zíper. Ó, chegando aqui no final, a aberturazinha aqui é um pouco maior. Alinho aqui bem certinho essas margens de costura e finalizo costurando aqui até o finalzinho do zíper. Ficou assim. Vamos virar aqui para o outro lado e fazer a mesma coisa. Aqui do outro lado, ó, do zíper, o processo é o mesmo. Dobrar aqui a pontinha também para o lado. Jogo o forro aqui por cima. E venho passando a costura. Aqui eu tô passando por cima do forro, tá? Mas se você preferir, você pode passar do outro lado também. Aqui dá para passar normalmente, porque tem o zíper, né? Tem o relevo aqui do zíper, então a gente consegue passar a costura certinho. Mas quem preferir, pode passar do outro lado também, que dá certo. Chegando aqui já no finalzinho. Finalzinho aqui da abertura do forro. Agora vamos desvirar aqui para conferir certinho como ficou. Virando aqui a peça, ó, tá tudo certinho aqui, todos os encontros de costura, tudo certinho. O acabamentozinho fica assim, da parte interna. Aqui o finalzinho, ó, do zíper. Agora eu vou finalizar aqui fazendo a barra, fazendo a costura da barra. Vou trocar aqui primeiro esse calcador. Já troquei, coloquei o calcador normal de costura. E aqui para a barra, eu vou fazer bem simples. Vou dobrar aqui os 3 centímetros de margem e vou passando a costura. Aqui no finalzinho, né? A costura fica alinhada com o acabamento de overlock. E aí eu vou dobrando e costurando. Se você preferir, pode marcar com ferro, pode colocar alfinetes para ajudar aqui nesse processo. Já finalizando aqui. Ficou dessa forma, ó, a barra certinho. Vou fazer aqui a barra do forro. Para o forro, vou dobrar aqui só 1 centímetro e passar a costura também. Já vou passando aqui, finalizando também a barra do forro, que foi aqui bem simples. E já vou retirar aqui. Ficou assim, ó, simplesinha a parte do forro. Agora eu vou finalizar essa peça colocando aqui os botões, passando ferro para fazer o acabamento e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Detalhezinho aqui dos botões, as lapelas também com botões. Vou virar a parte costa para vocês verem aqui como ficou. O zíper aqui, ó, certinho na parte costa. Esse foi o resultado aqui do nosso vídeo. E para você que tem interesse em comprar o molde dessa peça, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa um curtir, compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.